Agora quero lançar um desafio para você no início do nosso programa, para visitar as nossas páginas nas redes sociais e, de um modo todo particular, o Instagram Família dos Devotos. E lá nós deixamos o nosso quiz de hoje. A pergunta é a seguinte: o que Moisés precisava fazer para que o Mar Vermelho se abrisse? Resposta 1. Jejum por 3 dias e 3 noites. Resposta 2. Estender o cajado em direção ao mar. Resposta 3. Bater o cajado em uma rocha. Corra lá, deixe a sua resposta e no final nós vamos colocar aqui a alternativa correta. E agora, preparando os nossos corações para este tempo especial que iremos viver depois do tempo do Advento, que é a abertura do ano jubilar, rezemos com a oração do Jubileu da Esperança. Pai que estás nos céus, a fé que nos destes no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos na esfera confiante dos novos céus e da nova terra. Quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos da esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Estamos com os nossos corações preparados e neste mês de dezembro nós vamos falar um pouco mais deste Jubileu da Esperança e vamos falar deste momento especial que a Igreja é chamada a viver para celebrar os 2025 anos da encarnação de Jesus Cristo através de algumas imagens que temos aqui nas fachadas do santuário. Por isso agora preparamos com carinho uma nota que vai nos introduzir naquilo que iremos estudar durante todo este mês. Como peregrinos da esperança, vamos juntos fazer nossa jornada bíblica nas cenas da fachada do Santuário Nacional, em sintonia com o jubileu que a Igreja celebra este ano. O jubileu é um tempo especial, inspirado na tradição bíblica. Era anunciado com o toque de um chifre do carneiro e ocorria a cada 50 anos, como nos ensina o livro do Levítico. Esse período era marcado pelo restabelecimento da justiça, remissão de dívidas, libertação dos escravizados e o descanso da terra, como um convite à renovação das relações com Deus, com as pessoas e com a criação. Ao longo da história, diferentes papas proclamaram jubileus, cada um com suas celebrações e significados. Hoje, somos chamados a viver este tempo com fé, contemplando e celebrando a misericórdia e a graça de Deus. O Evangelho de Lucas recorda as palavras de Jesus: "O Espírito do Senhor está sobre mim, para anunciar a boa nova, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor." Um tempo de santidade que transforma a nossa vida e nos convida à conversão e à peregrinação. Conhecemos um pouco mais sobre aquilo que será o Jubileu da Esperança. O Papa Francisco que nos convidou a olhar para o Cristo, Verbo encarnado de Deus, a esperança que não nos engana, a esperança que não nos decepciona. E para nos ajudar então, neste mês, a fazer esta bela jornada bíblica através das fachadas que cobrem aqui o santuário, nós vamos contar com a presença da querida professora doutora Vilma Tomaso, ela que mais uma vez se faz presente, hoje online, mas também é uma presença muito amiga e fraterna aqui entre nós. Bem-vinda entre nós, Vilma. Muito obrigada, Padre Rodrigo, é uma alegria, viu, estar aqui para mim, uma alegria muito grande.
e sabemos que iremos fazer uma bela jornada neste mês, porque a Vilma se dedica ao estudo das obras que cobrem as fachadas e também as paredes internas deste santuário, paredes que desejam revelar o mistério de Deus. É isto que as paredes de uma igreja devem trazer para todos nós que entramos nestes lugares, nesses locais sagrados, para nos encontrarmos com o mistério pascal que ali é celebrado e atualizado. Vilma, para a gente começar a nossa conversa, nós vamos falar um pouquinho do Mar Vermelho, que é muito caro para nós nas Sagradas Escrituras. E não há como falar de Mar Vermelho sem tocarmos no assunto da peregrinação, que está muito em unidade com aquilo que vamos viver a partir do dia 24 de dezembro, em que o Papa em Roma abrirá o Jubileu da Esperança, o ano especial, o ano jubilar. Por isso, para a gente começar a nossa conversa, o que nos mostra então a cena da travessia do Mar Vermelho e por que vemos nesta cena um povo caminhando, um povo em peregrinação? Então, nós somos os cristãos um povo em peregrinação, né? Porque quando a gente olha e contempla aquele mosaico de Aparecida aí na fachada norte, a gente vê Moisés e o povo de Deus atrás dele. Ele levanta com o cajado levantado e ele aponta. E olha que maravilha, o mar se abre e eles seguem a pé enxutos. Então, o cristão é realmente aquele que anda para frente, que confia, que olha para frente, não olha para trás e vive já a sua esperança no futuro. Então, esse mosaico me comove muito a cada vez que eu contemplo, cada vez que eu vou ao santuário, eu paro e fico olhando, falo, somos nós cristãos que estamos aí caminhando. Interessante, Vilma, você fala deste cristão que não fica parado, mas o cristão que se coloca a caminho, a exemplo do povo de Deus. Então, em que podemos relacionar este mosaico, né, esta linda fachada, este lindo quadro bíblico, com o jubileu que vamos celebrar agora a partir do Natal de Nosso Senhor deste ano? Então, o que eu vejo, né, e eu acho que a igreja vê também, é que ele aponta e ele é como se ele estivesse falando, olha, o que vocês estão vendo aqui fora, vocês vão viver lá dentro. Dentro que eu falo de santuário. Por quê? Porque ele aponta para a fachada, para a porta de entrada da fachada norte do nosso santuário, que justamente é a porta santa do santuário, que foi inaugurada em 2016, no ano da misericórdia, no ano extraordinário da misericórdia. Então, toda a igreja, toda a teologia, toda a palavra de Deus é uma unidade. A gente não consegue separar uma coisa da outra. Então, nós temos ali o Moisés apontando para que nós entremos por essa porta e nós vivamos lá dentro no santuário, quando a gente celebra a nossa liturgia, né? A vida do futuro, porque é isso que o cristão vive. A liturgia é uma passagem, né? Uma passagem para o reino de Deus. É para isso que eles caminham, é a nossa terra prometida. E é muito interessante, né, Vilma, quando você diz que Moisés, ele aponta para algo. Eu não sei se você consegue falar um pouquinho para nós o que ele aponta naquela porta santa que nós temos ali no santuário. É tão linda aquela porta, né? O senhor sabe que cada vez que eu vou ao santuário eu tiro fotos. Eu não sei, eu devo ter milhares, centenas de fotos dessa porta. Porque é justamente a anunciação. Olha a notícia da esperança, né? Porque é o cumprimento do projeto de Deus. É o começo quer dizer, toda a Escritura nos mostra que Deus segue com o seu povo, já seguia na tenda, né? A gente vê
na caminhada para a Terra Santa. E agora, com Maria, que falou sim, também é o Natal, é esse tempo maravilhoso que nós estamos vivendo agora, né? E é muito interessante, Vilma, porque quando a gente entra no santuário, nós passamos pelo Cristo, né? Porque é por ele que nós chegamos, né? No mistério que celebramos. E a porta do lado de dentro, ela tem duas cenas bonitas também. Não sei se você consegue recordar para a gente essas cenas que são sempre impactantes para os peregrinos que vêm aqui no santuário. É o filho pródigo, né? Eu lembro do filho pródigo e... O bom pastor, né? O bom pastor, eu sou o bom pastor. E é interessante como o cristão, o povo cristão, né, desde as catacumbas, como essas imagens foram importantes, principalmente do bom pastor, né? Aquele que nos leva. Não somos nós que subimos para ele. Ele que veio para nós. Essa é a mensagem. A gente não tem que fazer grandes esforços para chegar, né? A gente só tem que abrir o nosso coração. Porque quando a gente abre o nosso coração, assim como Maria fez, né? Falando o seu sim, uma menina humilde e que eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, tua palavra, né? Assim, se a gente conseguir fazer esta abertura, esta acolhida, é que a gente consegue fazer chegar nele, né? Ele chega em nós. Isso é muito interessante, bonito, né? Porque toda esta obra vai nos levando de uma forma muito mistagógica a entrar. Ela vai nos conduzindo pelo olhar e vai nos ajudando a recuperar aquilo que o Papa Francisco fala, né? Na Desidério Desiderável. Recuperar o estupor pela liturgia, né? Ela deve causar em nós um impacto para sermos formados na liturgia e pela liturgia para celebrar estes mistérios. Vilma, essa cena, você como leiga, como uma pessoa que está envolvida na sua comunidade, o que esta cena, né, desta peregrinação que Moisés está fazendo com o povo de Deus nos ajuda a viver melhor a nossa fé de discípulos e missionários de Jesus Cristo? Interessante que quando eu li a bula do nosso Papa falando sobre esse advento, né, sobre o ano da misericórdia 2025, ano da misericórdia não, sobre o ano da esperança, né, que é 2025, eu pensei, na nossa caminhada aqui nessa vida, a gente passa por muitos percalços, muitas coisas ruins, muitos desenganos, muitos sofrimentos, mas qual é a grande motivação do cristão? É justamente isso que nós já falamos, é o olhar para frente, é o viver já o cumprimento, porque o cristão ele vive o futuro, né? Ele não vive olhando para trás, ele vive o futuro. Então, o Papa coloca na bula onde que ele escreve sobre o ano de 2025, o ano da esperança, ele fala exatamente isso, né? E nos remete exatamente a esse mosaico, na minha visão. Né? É uma esperança, porque a gente caminha, mas a gente não caminha para a morte, a gente caminha para a vida em Cristo, para a ressurreição, para um encontro. O cristão não morre, ele vai se encontrar com a face do Senhor. Olha que coisa importante. Vilma, muito obrigado pela sua participação hoje no nosso programa. Nós ainda vamos continuar olhando, contemplando outras cenas aqui do santuário que vão nos ajudar a celebrar este ano jubilar, recordando que o santuário será um espaço aqui no Brasil para vivermos também este ano jubilar, vindo em peregrinação à Casa da Mãe. Poderemos então aqui receber as indulgências, celebrar o sacramento da reconciliação e tudo aquilo para que a gente viva de uma forma profunda este jubileu de 2025. Muito obrigado de coração, Vilma, e na próxima semana a gente vai estar aqui novamente conversando sobre as fachadas do santuário.
Eu que agradeço. E agora vamos trazer a resposta do nosso quiz. A pergunta foi essa: o que Moisés precisava fazer para que o Mar Vermelho se abrisse? Se você respondeu estender o cajado em direção ao mar, você acertou. Moisés, ao estender, e esta imagem a gente vê aqui na fachada do santuário, ao estender então o cajado em direção ao mar, ele se abriu para que o povo pudesse fazer a experiência de caminhar para a terra prometida.